Em suas Bíblias comigo em Êxodo, capítulo 2, seguindo em frente as pregações no segundo livro da lei de Moisés. E hoje a exposição, irmãos, será do capítulo 2, do verso 11 até o verso de número 15. Êxodo, capítulo 2, do verso 11 até o verso de número 15. Veremos apenas esta breve porção. E assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, ó Senhor, a Tua palavra, ó Deus, deve ser exposta, o Senhor mesmo nos ordena isso. E aqueles que foram chamados por Ti para o ministério da palavra devem proclamar a Tua verdade, no Teu poder, com intrepidez e com ousadia. E é exatamente isto, Pai, que será feito agora com a Tua graça. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor seja gracioso comigo. Que o Senhor me use, ó Pai, com graça. Que o Senhor me use de modo que eu proclame com clareza a Tua palavra. E que aqueles, ó Deus, que aqui estão, possam atentar, Senhor, e ouvir com atenção a tua palavra. Ó Deus, usa-me para a glória do Teu nome e edificação do Teu povo, Pai. É o que eu te peço, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quando nós caminhamos por aí, tanto andando pelas ruas, ou lendo algum jornal, alguma notícia, ou ouvindo isso em algum local acerca de algo acontecendo, quando, por exemplo, algum tipo de injustiça, algum tipo de maldade é feita contra alguém de modo injusto, quando alguém mais forte agride um mais fraco, quando um homem agride uma mulher, quando um homem agride uma pequenina criança a ponto de deixá-la muito machucada, quando nós ouvimos algo dessa natureza e percebemos a injustiça acontecendo, um senso de justiça brota no nosso próprio coração. E nós ficamos como? Nós ficamos indignados, nós ficamos aborrecidos. Nós somos tomados como que por uma ira santa de revolta contra as ações como estas. Pelo menos deveria sim, com um coração que ainda é um coração que não foi tão corrompido ou não foi tão tomado com a malignidade deste mundo, porque há muitos no nosso mundo que não se espantam mais com tais coisas. Mas o crente, aquele que teme a Deus, o homem que ainda tem algum temor de Deus, ele vai se espantar com algo dessa natureza acontecendo e de alguma maneira vai tentar intervir, de alguma maneira vai tentar agir, de alguma maneira vai lutar contra esse tipo de prática. Porque todo tipo de prática de injustiça, maldade, é uma prática contrária à vontade do nosso próprio Senhor e é contrária ao próprio caráter do nosso Deus. E nós somos movidos a nos opormos a coisas como estas porque
este atributo, né, da justiça é um atributo que nós também possuímos. Não somente o nosso Deus é um Deus que é justo, mas é um atributo que é comunicável. Nós também temos este atributo que é a justiça, que brota também no nosso próprio coração quando isso acontece. E não pode, irmãos, ser diferente. É interessante nós vermos isto porque isso é algo que a prática, né, da maldade ou a injustiça não é algo que acontece somente nos nossos dias. Não é uma agenda somente da política dos dias em que nós vivemos hoje. Trata-se de uma realidade do passado. Desde os primeiros séculos. Desde os dias de Moisés, como nós lemos aqui na própria Escritura. Nós temos visto como o Senhor Deus tem, pela graça dele, levantado alguém, um homem, um servo dele para poder ser o salvador do seu povo, que, como nós temos visto, está ali sendo escravizado no Egito. E nós vimos como o povo do Senhor ele estava ali sofrendo por causa da malignidade e a perversidade de um homem que foi levantado para governar, o faraó, o rei. Nós vimos que ele, por sua indignação, por ser um verdadeiro servo de Satanás, ele estava se voltando contra o povo do Senhor quando contempla o crescimento do seu povo. Nós vimos que ele teve investidas, né, tentativas de impedir o crescimento do povo, mas nós vimos que todas as suas tentativas foram frustradas. No momento em que ele tentava ferir, no momento que ele tentava impedir, através até mesmo do genocídio, de morte de nenéns e tantas outras coisas perversas promovidas por ele, nós vemos que a Escritura vai nos dizer que o povo crescia, se multiplicava. A igreja do Senhor crescia em meio às dificuldades, à perseguição, à oposição. E nós vimos que em meio a esses dias de perseguição, oposição, em meio a um decreto do próprio rei que chamou não somente 2 parteiras, mas agora todos os cidadãos do Egito a matarem todos os garotos, lançando-os no Nilo, para que morressem lá afogados ou devorados por crocodilos. E em meio a essa decisão perversa, por meio de um magistrado, de uma autoridade, nasce um homem. Nasce um homem que é chamado de Moisés, como nós vimos na última exposição. Filho de Joquebede e Arão, servos do Senhor, da tribo de Levi. E nós vimos que este garoto ele nasceu com algo diferente. O texto vai nos dizer que a mãe viu que ele era formoso, havia algo de diferente neste garoto. E o Senhor então tinha um propósito glorioso para este garoto. E então o Senhor até o preservou de um modo glorioso, resgatando-o das águas, conduzindo-o até o Egito, e ele passou a ser filho da filha de Faraó. Um hebreu que deveria ser morto, é adotado e recebido como família do próprio Faraó, aquele que havia determinado o decreto de morte de todas as crianças. É interessante nós vermos isto porque o Senhor, irmãos, com isto, revela que, de fato, ele tinha algo extraordinário para fazer por meio deste garoto. Nós vimos, então, na última exposição, que ele ainda era um pequenino quando ele foi entregue à filha do faraó. Quando ele foi desmamado, ele foi entregue. E o que é que acontece agora? Entre o versículo 10 e o versículo 11, que nós acabamos de ler, há um tempo considerável, irmãos. Do versículo 10 até o versículo 11, há um espaço de aproximadamente 40 anos. Porque aqui o texto nos diz nos diz o seguinte: naqueles dias, agora, sendo Moisés já homem. Agora tratava-se de um homem formado. Naqueles dias ainda, estando ele agora, irmãos, ele não está mais com sua mãe, ele está no palácio. Ele é uma autoridade ali. Ele é um príncipe no Egito. Está ele lá, agora, um homem formado. E ele, irmãos, a Escritura nos diz que ele estava ali com seus 40 anos de idade. Quem nos diz isto e nos traz essa informação é o próprio Estevão no Novo Testamento. Se você olhar comigo, que diz a Escritura em Atos capítulo 7, verso de número 23... a palavra nos diz assim, nós voltaremos para esse texto
algumas vezes você pode deixar Atos capítulo 7 marcado. Atos capítulo 7, verso de número 23, diz assim a palavra: quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Então, ele nos traz essa informação que nós não encontramos em Êxodo, mas o texto inspirado em Atos capítulo 7 nos informa. Ele possuía 40 anos de idade naquele momento. Um homem maduro, completo, formado, treinado, aperfeiçoado em tudo aquilo que o Egito poderia trazer e dar para ele. Não é? Ele foi, de fato, ensinado em todas as ciências do Egito. Né? Se você olhar em Atos ainda, capítulo 7, verso 22, ele de fato teve essa educação lá. Atos capítulo 7, verso 22 nos diz: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e era poderoso em obras. É o que nos diz Estevão. Então, este é o servo de Deus, Moisés, um homem de fato completo, um homem singular, um homem de fato muito, mas muito diferente de todo e qualquer homem que existia ali naqueles dias no Egito. E o que é que acontece então, irmãos? O texto nos diz que naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Então, note o que acontece, não é? Ele estava lá, dentro do palácio no Egito, e ele então saiu a seus irmãos. Veja o que ele vai escrever, né? É o próprio Moisés quem escreve Êxodo, viu? E ele então vai dizer assim, ó, e ele saiu a seus irmãos. Então, trata-se ali de pessoas que ele considerava como da sua própria família. E a mais à frente, ainda no mesmo versículo, é dito um do seu povo, né? Porque um do seu povo estava sendo espancado. Então, ele considera aquele que estava sofrendo como seu irmão, como seu próprio povo. É interessante nós percebermos isto, e ele certamente entende isto, ele entende que trata-se de alguém do seu próprio povo, porque eles certamente foram instruídos neste sentido. Nós recordamos, e falei semana passada, ele foi instruído pela sua mãe nos seus primeiros anos de vida. Ele sabia quem era de fato o seu próprio povo, ele sabia quem eram os seus irmãos. Ele foi educado assim, ainda que ele tenha recebido toda a educação também no Egito. E é interessante que o texto nos diz saiu. E no versículo 13 também aparece saiu no dia seguinte. E é interessante nós vermos esse tipo de ação dele, irmãos. Ele saindo então ali do palácio e indo em favor do seu próprio povo. Isso a gente vai perceber aqui, à medida que o texto for caminhando, que isso começa a revelar que Moisés ele está começando a se colocar no seu lugar, ou começando a indicar aquilo que ele haverá de fazer como um verdadeiro libertador que haverá de tirar o povo de Deus do Egito. Povo este que sairá do Egito. Nós veremos que as ações do próprio Moisés aqui são ações que representam o que haverá de acontecer com o povo. É como se fosse o êxodo de um homem só, sendo experimentado pelo próprio Moisés ali naquele momento. O que aponta para a realidade daquilo que haverá de acontecer anos depois na libertação desse povo. E é interessante, então, que quando nós olhamos para esse texto, então o texto diz, saiu a seus irmãos. E o que é que acontece, então? Quando ele sai ali do conforto do palácio, ele contempla o seu povo padecendo. Ele vê o seu povo sofrendo, o texto nos diz, e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Ele contempla com seus próprios olhos. É interessante nós percebermos o verbo ver ser usado 2 vezes, pelo menos aqui. Ele viu, ele contemplou, ele viu e permaneceu vendo. Esta é a ideia do texto. Ele não viu e tirou os olhos. Ele viu e continuou olhando, a ponto de ser tomado o seu coração de compaixão pelo homem. Compaixão
pelo que estava sendo espancado, poderia ser morto, de fato, nas mãos de um oficial do Egito. É interessante essa ação do próprio Moisés, porque isso revela algo no caráter do Moisés, que é algo que é do próprio caráter de Deus. Moisés se revela como um homem cheio de compaixão e pronto para, ao perceber a injustiça, agir para impedir que a injustiça continue sendo feita. Ele vai agir revelando um caráter, não somente de um coração elevado que é conduzido a se opor contra todo tipo de prática de injustiça, ele tem um senso de justiça elevado, mas, além disso, ele também revela um coração como o coração do Senhor, cheio de compaixão com o que está sofrendo algum tipo de maldade ou injustiça ou aflição. Se você olhar comigo mais à frente, ainda em Êxodo, capítulo 3, versos 7 e 8, você verá que o Senhor, Deus de fato, ele age assim também. Veja o que diz Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Mas o que é que ele diz? Ele diz, certamente vi a aflição. Semelhante a Moisés, ele saiu e ele viu a angústia e a aflição do seu próprio povo. O Senhor então age e vai de encontro ao homem perverso do Egito, e Moisés, ele vai agir também em favor do seu irmão, em favor de alguém que é do seu próprio povo. Percebemos isto, irmãos, é algo de fato muito interessante, porque aqui trata-se de alguém que não está, como nós veremos mais à frente, preocupado com a sua condição ou com o seu estado. Ele não é alguém que está agindo ou caminhando com indiferença à realidade daqueles que são do seu próprio povo. Ele se reconhece como o próprio hebreu. E ele entende que ainda que ele seja grande e rico, e ainda que aqueles ali sejam pequenos escravos, que eram considerados pelos homens daquele dia no Egito como se fossem animais, simplesmente de carga, que serviam então para o trabalho bruto, coisa que um homem rico como o próprio Moisés não se envolvia, mas ainda assim ele não deixa o seu coração ficar endurecido. Ele entra, ele se compadece, ele se relaciona, ele se coloca numa condição de semelhante ao seu irmão e ele não poderia deixar aquilo passar despercebido de forma alguma. Meus irmãos, isso é interessante e é de fato para nós deve ser proveitoso pensar acerca disso, porque nós somos povo de Deus. Nós somos povo do Senhor, aqueles que estão num relacionamento singular com o Senhor. E aquele que está ao seu lado é seu irmão. Aquele que está atrás de você ou na sua frente é seu irmão em Cristo. E o que é que deveria, então, irmãos, acontecer nos nossos relacionamentos com nossos irmãos? E pensando aqui, sobretudo, num contexto mais complicado, quando seu irmão ele está passando por algum tipo de aflição, sofrimento, injustiça. Qual deve ser o nosso papel? Eu devo olhar e virar o rosto, desconsiderando a condição do meu irmão que padece de socorro? Ou eu devo contemplar aquilo e porque eu sou alguém que é irmão dele e que devo agir com justiça em favor daqueles que são do meu povo, eu devo então ir e lutar com ele, caso esteja lutando contra algum tipo de impunidade,
alguém voltando-se contra ele com injustiça, tentando feri-lo, o que devemos fazer? Devemos lutar e nos unir, não é? Para que aquele que está ferindo, de forma alguma, possa trazer aflição grande demais para o meu irmão. Porque ele é meu irmão. E eu não vou vedar os meus olhos para não o contemplar. Eu vou travar a sua luta. Porque a luta do meu irmão é também a minha luta. A luta do meu povo é também a minha luta. Então eu não posso deixá-lo caminhando sozinho, lutando como um guerreiro solitário contra todos os seus inimigos. Há pouco, há um tempo, aí muitos de nós nos unimos para ajudar a irmã Simone Quaresma, que escreveu um livro sobre questão de disciplina e como muitos caíram para tentar trazer o mal para ela por causa do livro que ela escreveu. E como cristãos de vários lugares se uniram para tentar travar essa luta contra aqueles que estavam tentando impor algo indevido e até tentando trazer grande prejuízo para a vida da nossa irmã. Então, nós lutamos, porque nós consideramos ela como nosso povo e o senso de justiça que é em nós não nos permitiu ficarmos parados. E veja, irmãos, isso pode ser feito em qualquer outro contexto, mas o ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte: você não pode desconsiderar o seu irmão. Olhe para a condição do seu irmão e procure, de fato, ajudá-lo. Procure, de fato, socorrê-lo. Procure, de fato, consolá-lo. Procure, de fato, auxiliá-lo em meio às suas aflições. Quando ele sofre, então, algo que é de fato danoso, quando ele experimenta algo que é penoso. Quando nós agimos assim, irmãos, nós revelamos que nós possuímos um coração semelhante ao coração do nosso Senhor, que vê a aflição e se compadece, que vê o abatimento e então age. Então, agir é fundamental. Não basta ficar simplesmente pensando. Não basta simplesmente ficar na vista. É necessário, de fato, a intervenção. A ação, ela precisa ser feita, como eu até já dei um exemplo aqui em outra ocasião, quando você é um exemplo de dois pastores que estão numa conferência, e então eles estão sentados nas cadeiras da conferência, passa uma mulher então com a bandeja de copos, e ela então tropeça e cai na frente deles. Um olha assim e fica pensando, puxa vida, ela coitada caiu. Aí o outro diz, levanta e ajuda, porque a misericórdia, a compaixão tem pernas e braços. Age então em favor daquele que está precisando. Não basta simplesmente, puxa vida, que dificuldade, puxa vida, que aflição, puxa vida, que dor. E aí? Só exclamar tais coisas não mudam absolutamente nada. Ou como muitas vezes somos muito inclinados, Alguém passando por aflição e sabemos e vemos. A pessoa passa um tempão falando pra gente, a gente fica se preparando só para dizer a seguinte palavra. Complicado. Acabou. Fica nisso. Complicado, Difícil. Puxa vida, o que é isso, Ou incapacidade de dar uma palavra de encorajamento e conselho e auxílio, ou indiferença. E muitas vezes, irmãos, somos movidos de fato pela indiferença, mas não é o que está acontecendo com o próprio Moisés no seu contexto, de forma nenhuma. Ele vê os labores penosos, ele viu que um egípcio espancava um hebreu, estava a ponto de tirar a própria vida de um que era do próprio povo de Deus. Mas então, o que acontece? Acabei de falar, irmãos, que a ação, o agir em favor do irmão é algo que deve ser feito. E Moisés, ele age, é interessante. O texto nos diz o seguinte, no versículo de número 12. Versículo de número 12 nos diz, olhou de um lado e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Opa, ele agiu. O que aconteceu? Agiu de forma correta, desproporcional? O que aconteceu com a ação do próprio Moisés? E veja, irmãos, há uma discussão acerca do que acontece aqui. E de fato o texto parece nos indicar que ele agiu, ele fere o próprio o Egito, ele mata o próprio egípcio e ele vai esconder ele numa cova rasa, na areia.
Essa é a ação de Moisés neste momento. Mas é interessante que, quando ele contempla a injustiça sendo feita e ele se levanta contra ela, quando ele vai se voltar contra o homem com o propósito de tirar a vida dele, ele olha de um lado para o outro. Alguns vão dizer o seguinte, ele olha de um lado para o outro para ver se alguém vem para resolver aquela situação. Ele vai olhar, então, ninguém vai agir em favor do aflito. É uma interpretação que alguns dão. Parece-me que, na realidade, ele olha de um lado para o outro para ver se ninguém estava vendo o que ele estava para fazer. E ele, então, age ferindo o egípcio, matando. É como se ele não quisesse ser percebido de fato. Ele vai matar e eu não quero que ninguém veja. Então ele mata o homem e lança-o na cova rasa. Será que ele fez, irmãos, algo que trata-se de uma ação correta? E veja, ainda que a intenção de Moisés fosse boa, agir em favor do seu irmão que estava aflito, a sua ação, parece-me, não ação adequada, ou a forma que ele fez para libertar aquele homem. Ele agiu na sua própria ira e indignação. Ele agiu com a força do seu próprio braço. E Moisés tinha força para isso, viu, irmãos? Ele era um homem poderoso, não somente de palavras, mas em obras. Certamente um homem que foi treinado até para a guerra. Um homem que estava pronto para qualquer tipo de conflito. Ele não precisava matar aquele homem. Ele poderia, como autoridade, simplesmente dar uma ordem, intervir. Ele era autoridade no Egito. Mas ele não fez. Ele, de fato, fere aquele homem com a morte. Mas, meus irmãos, seja o que for que aconteceu, Moisés, ele, de fato, age desproporcionalmente nesta ocasião contra o próprio egípcio, matando, apesar da sua intenção ainda muito boa. E é interessante, o que é que nos diz, né? Atos capítulo 7, verso 24, tratando acerca dessa ocasião aqui. Como falei para vocês, deixem Atos capítulo 7 aberto, porque nós voltaremos para esse texto. E Atos capítulo 7 diz o seguinte, verso 24. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ele vingou. Ele foi movido por um senso de justiça, por ver a injustiça, e ele vai vingar aquele que estava sendo oprimido. Tipo de ação ou de sentimento misturado, é uma mistura de sentimento bom, no caso de lutar contra a injustiça, com um sentimento que não parece ser adequado, que é o de vingança. Ele vai procurar vingar o egípcio, ou melhor, o hebreu que está sofrendo na mão do próprio egípcio naquela ocasião. Então aí nós percebemos que este homem levantado por Deus, ainda que um homem santo de Deus para a obra dele, é um homem que no meio do seu processo ele ainda precisa de fato ser muito aperfeiçoado em muitas coisas. E nós veremos na próxima exposição, daqui a um tempo, nas próximas sessões, que esse homem de fato vai ser aperfeiçoado por Deus para ser um devido libertador do seu povo. Nós veremos que mais à frente, por exemplo, quando ele é banido, quando ele foge, ele vai se deparar com homens que estão maltratando as filhas de um homem chamado Reuel. Ele mata os homens? Ele não mata os homens. Ele, na sua força, ele também deveria ser um homem muito pronto para o conflito. Ele espanta aqueles homens. Ele não vai agir de uma forma desproporcional, não. Ele começa a ser um homem que vai ser aperfeiçoado por Deus para a obra que ele fora chamado para fazer. Mas em meio a tudo isso, está um homem aqui ainda travando, de fato, suas lutas contra o pecado, e ele ainda precisa, de fato, ser muito, mas muito transformado para que ele possa ser um libertador adequado do seu povo. Mas ainda assim, irmãos, o ver a aflição, o se compadecer e o agir revelam que o próprio Moisés, ele se considerava e ele estava agindo ali como um libertador.
Ele começa a indicar, eu serei alguém que libertarei o meu povo. Eu agirei como um mediador. Eu agirei como um redentor do meu povo. Será que é isso mesmo, irmão, que ele sabia? E é interessante porque o Novo Testamento nos ensina isto. Ele sabia que ele deveria fazer isso. Como? O texto nos diz em Atos capítulo 25. Atos capítulo 7, verso 25 nos diz, ora Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Então veja que de alguma forma ele sabia que ele seria aquele que salvaria o seu povo. Ele tem como? Não sabemos. Se aquilo foi revelado, se de repente ele meditando acerca daquilo que ele experimentou, um jovem que era formoso, diferente, alguém que foi salvo de um modo extraordinário nas águas do Nilo, alguém que foi conduzido para o Egito e criado em toda aquela ciência, não sabemos, mas algo o conduziu a entender que ele, de fato, era alguém que fora destinado para uma obra extraordinária. E ele começa a agir assim, revelando, eu sou aquele que haverá de salvar o meu povo desta condição terrível em que eles se encontravam. Mas ele acaba ainda agindo de um modo não tão adequado naquele contexto. Mas ele age. Mas o texto continua, irmãos, e segue em frente. Quando nós olhamos, depois dessa ação inapropriada e desproporcional do próprio Moisés, nós vemos o que o texto vai nos dizer mais à frente. Verso 13 nos diz assim, ele teve essa intervenção, ele mata o homem e ele deve ter se recolhido então para a sua própria casa. E mais uma vez o texto nos diz que ele saiu no dia seguinte. E agora o que acontece? O texto nos diz que ao sair no dia seguinte, eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? Aqui então vemos mais uma vez ele saindo do seu conforto, indo para o meio do povo, e agora ele não vai encontrar um inimigo do povo de Deus com alguém do povo de Deus, mas ele vai encontrar 2 do povo de Deus, 2 hebreus, um brigando com o outro. Na realidade, o que estava acontecendo aqui é que havia um culpado, alguém que certamente provocou o conflito e estava ali espancando o próximo. Estava machucando o próximo, agredindo o seu próximo, o seu próprio irmão. Moisés contempla aquilo e ele não fica parado. Veja que Moisés, ele age sempre, né? Ele não fica em silêncio de forma nenhuma. E ele agora vai agir aqui, apresentando-se como alguém que de fato foi chamado para uma obra extraordinária, não somente para a libertação do povo, mas alguém que vai agir em favor do povo e no meio do povo como um verdadeiro pacificador, alguém que foi levantado por Deus para a reconciliação daqueles que estavam em conflito. E ele faz isto exatamente. Os 2 hebreus estavam brigando, então nós encontramos aqui uma inimizade entre irmãos. E ele faz uma pergunta. Ele questiona. Ele visava aqui a paz. Ele visava aqui a reconciliação. Pensando primeiramente acerca desse conflito, veja, irmãos, são irmãos travando uma briga contra irmãos. O tipo de coisa que só acontece naqueles dias. Não acontece hoje. Ninguém briga. Irmão com irmão não briga. Nem irmão com irmão de sangue em casa, nem irmão com irmão em Cristo na igreja. Já viu? Crente brigando com outro. Rapaz, o que tem de briga, o que tem de atrito, o que tem de confusão, o que tem de inimizade não é pouca. Isso em vários contextos. Igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, igrejas reformadas, nossa congregação. Conflitos. Que muitas vezes nós travamos aqui uns com os outros. Muitas vezes um é culpado, o outro não é culpado. Muitas vezes os dois são culpados. Muitas vezes um terceiro que provoca o conflito é o culpado de toda a confusão. Enfim, há conflitos vários que acabam gerando inimizade. Veja, irmãos, inimizade é algo que vai de encontro à unidade do povo do Senhor. E o Senhor Deus requer e chama o povo à unidade.
A inimizade, portanto, é algo contrário à vontade de Deus para a sua igreja. É um pecado contra Deus. É triste. Não agrada de modo algum o Senhor. A inimizade não deve existir no meio do povo de Deus. A inimizade não pode existir entre vocês, crianças, um com o seu próprio irmão. O seu irmão deve ser o seu amigo, o seu companheiro. Inimizades não devem existir entre vocês, pequeninos, nem entre nós grandes, que deveríamos de fato dar um exemplo para os nossos filhos, para aqueles que estão ao nosso redor, acerca disto. A inimizade não pode acontecer, mas a inimizade está havendo ali. E ele então, como alguém que entra como um verdadeiro pacificador, ele vai agir. E a palavra nos diz isto, né? Veja como Moisés, ele era um homem diferente de fato e sendo lapidado para a obra do Senhor. Estevão, mais uma vez, vai nos ajudar. É Atos capítulo 7, verso 26. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou fazer o quê, irmãos? E procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, porque ofendeis uns aos outros. Ele procurou conduzi-los à paz. Ele procurou conduzi-los à reconciliação ali, um com seu próprio irmão. Então veja que de fato ele é um pacificador, irmãos. E Moisés, ele vai falar de modo brando. O texto vai nos dizer que ele se dirigiu a eles em palavra. Não é? Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão brigando? O que está acontecendo? Ele vai repreender. Sobretudo, de modo mais claro aqui, o texto nos diz o culpado. Né? E o propósito dele é com palavras de sabedoria, alertando a realidade que eles eram próximos e eram irmãos. Vai dizer, é como se o pressuposto dele fosse o seguinte: irmão não deve estar brigando com o outro. Mas eu vou então agir aqui. E vocês não podem continuar fazendo isso. Veja, irmãos, que a ação do próprio Moisés é algo que reflete uma realidade que nós experimentamos hoje e no Novo Testamento. O pacificador, ele não é um pacifista, né? O pacifista é aquele que quer a paz à custa de tudo. Não é? Não, eu quero a paz, não importa o meio que eu vou usar, mas eu quero a paz. Não é? Não. Nós não somos chamados a sermos pacifistas de forma nenhuma. Numa necessidade, devemos entrar num conflito, devemos entrar numa luta de fato que deve ser travada. E devemos agir como alguém que vai agir para intervir algo. E é importante, a fim de que a paz seja estabelecida. Nós veremos que um homem não escuta isso, né? Diferente do que aconteceu um dia desse em Rondon. Eu estava em Rondon, terça-feira, depois do estudo de discipulado lá em casa. Aí, discipulado, eu estudo em Rondon, né? Aí eu peguei e saí e fui. Tem uma barraquinha que vende cachorro-quente, saudável, lá em Rondon. Aí eu fui comprar um cachorro-quente, um hot dog, né? Aí eu sentei lá, aí tinha um camarada meio alterado, assim, perto do negócio dessa carrocinha, né? Tipo um trailer, né? Grande, assim, de vende cachorro-quente. Aí eu tava ali sentado. Aí, quando eu escutei o cara alterado gritando lá, um moreno, bravo, reclamando. Rapaz, ele começou a discutir com a mulher que estava fazendo a comida. Ele brigando com ela e o dono, que fica lá também andando, entre meio, observando aquilo, né? Chega um momento que o cara enlouqueceu, meteu a mão em cima de uma parte de ferro lá que tinha ketchup, os produtos que eles entregam, molho, voou. Aí o dono meteu a mão na cabeça dele, que ele caiu no chão, rolou assim no chão. Aí eu olhei aquilo ali, aí ele se levantou e foi para cima do outro, e começou, chute, bicuda. Não, peraí. Aí eu me levantei, segurei o que bateu lá, empurrei ele para ali e disse: meu amigo, não precisa disso. Não precisa disso. Se afaste daqui. E fui empurrando ele, segurando com o rosto mais afastado, que de repente o camarada vai meter
a mão em mim, eu vou querer fazer nada, né? Porque eu não ia fazer nada com ele. Coitado, eu acho que ele estava talvez um pouco embriagado, ou usou algum tipo de droga. Coitado, ele estava em a menor condição. Sei que eu afastei ele tentando ainda, eu empurrei ele, o outro camarada ficou mais para lá, e eu disse, não tem necessidade, se acalme, pare com isso, desnecessário o que você está fazendo aqui. Aí ele parou. Aí ele olhou para mim, muito obrigado, você é dos nossos. Aí me deu um abraço. Aí me deu um abraço, eu tranquilo, sente-se, vá para lá, não se envolva com isso. Ele tá certo, muito obrigado. Aí saiu, ficou lá do outro lado assim, fazendo assim, meio alterado, né? Aí eu sentei e pronto. Ele ouviu o que eu, pelo menos que eu falei, ele pensou, fui salvo ainda bem, ia apanhar do cara. Eu não sei que ele agradeceu e foi para lá. Nada aconteceu. Só que o que acontece aqui, né, é diferente. O que acontece aqui com Moisés é diferente. Ele vai intervir e veja, essa é a nossa ação, viu, irmãos? Quando a gente tiver um conflito entre irmãos, a gente vai tentar ser um mediador, como Moisés. Um reconciliador das partes, a fim de que o conflito cesse. Eu vou precisar de sabedoria, eu vou precisar de graça para isso, né? Eu vou precisar ser alguém disposto a confrontar, a fim de que as partes, a ofendida, bem como a ofensora, possam de alguma forma se reconciliar, porque são irmãos. A palavra de Deus vai nos dizer, né, em Mateus capítulo 5, verso 9, bem-aventurados os pacificadores. Nós, que somos salvos por Cristo e somos cidadãos do reino dos céus, somos pacificadores. Não é que seremos. Se somos cidadãos do reino dos céus, somos pacificadores. Devemos ser na nossa própria caminhada. Moisés se revela como um homem assim. E, de fato, todos nós somos chamados na nossa própria vida, no relacionamento com os outros, bem como na vida daqueles que estão ao nosso redor. O texto em Hebreus, capítulo 12, verso 14, vai nos dizer, segui a paz e a santificação. Segui a paz. A paz que deve existir, de fato, entre os irmãos da Igreja de Cristo. Então, o papel de Barnabé, né? Nós vimos domingo passado. Filho da exortação. O filho da consolação, aquele que vai agir para ajudar os seus irmãos, deve ser impresso em nós. E deve ser encontrado em nós. Se você sabe de algum irmão que está em conflito, na sua casa, fora da sua casa, na sua igreja, e você vê que essa luta está sendo travada e a inimizade está crescendo e nada é resolvido, procure agir como um mediador. Haja, trate, converse, oriente. E se não está pronto para isso, fale para a liderança da igreja para que a gente possa fazer algo. Para que eu, como pastor, o presbítero, a liderança da igreja possa então procurar tratar essas questões, não provocar maior problema, mas tratar de fato a questão a fim de que haja paz entre os irmãos. É o que deve existir no meio da igreja do Senhor. Então veja, há aqueles que vão agir como mediadores e aqueles que vão ser confrontados. Mas qual é a reação, né? Aquele rapaz que eu afastei do conflito, ele não veio brigar comigo. Contudo, não é o que acontece com o próprio Moisés aqui, porque o texto nos diz no verso 14 o seguinte. Verso 14, o qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Então, note que esse camarada, ele não recebe a repreensão de Moisés. Muito pelo contrário, ele se volta chateado e bravo. E então faz alguns tipos de pergunta, né? Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Quem você pensa que é para estar fazendo o que está fazendo aqui? Ele era um príncipe no Egito, né? Mas ainda assim, esse homem, ele não reconhece a autoridade de Moisés sobre ele, de forma nenhuma. Então ele vai dizer, olha, eu sei que você matou o homem. Está pensando em me matar, feito mataste aquele egípcio ali, foi? Então Moisés, olha, se eu de vez em quando trocar o nome do personagem aqui, faz parte é difícil às vezes, viu? Mas o ponto é, ele não reconhece a autoridade e Moisés, ao ouvir aquilo, tem a sua consciência acusada. Ele de fato matou. E certo temor
toma ao seu coração naquele momento, misturado com temor a Deus, porque nós veremos mais à frente o que é que conduziu Moisés a fazer tudo o que ele faz aqui nesse contexto. E ele sabe, eu matei um homem e foi descoberto. A minha ação não foi uma ação que passou despercebido de forma alguma. Então isso aponta, irmãos, que veja, não tem como esconder muitas coisas não, e não foi possível Moisés esconder o que ele fez. E isso nos ensina também a não agirmos como o próprio homem agiu aqui, viu? Uma lição que podemos extrair também. Veja, aquele que é exortado, e quando é exortado devidamente, por razões de fato que justificam a exortação, por uma falha de fato na conduta, na vida, nós que somos exortados devemos receber a exortação com temor, com humildade. Em geral é difícil, nosso coração é elevado e orgulhoso, não quer ouvir, mas não podemos agir como este homem, muito menos ofendendo aquele que tenta tratar a nossa vida, os nossos dilemas, os nossos pecados, agindo para o bem da igreja e para a unidade da igreja. Então, quando a exortação é apropriada, nós devemos então receber essa exortação. Não podemos permitir que nosso coração seja tomado por um orgulho tal que a ponto de pensarmos que nunca precisamos de modo algum, em ocasião alguma, de uma exortação. Sempre precisaremos. Sempre precisaremos. Eu preciso, já ouvi um bocado. Várias exortações acerca de coisas que fiz ou deixei de fazer, coisas que falei ou deixei de falar, que nós acabamos tendo de ouvir a exortação e precisamos de fato aprender, eu bem como você, a ouvir aquilo que alguém tem a dizer a nós. Aquele homem, ele não escuta, mas ele rejeita, né? Até Atos capítulo 7 vai falar sobre isso. Atos capítulo 7, versos 27 a 28. Diz assim: Mas o que agrediu o próximo, o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? Então veja que o próprio Estevão vai tratar sobre isso também. Mas o que é que acontece, irmãos? Veja, esse homem ele está rejeitando Moisés como um mediador e como um libertador. Como falei anteriormente, Moisés ele está agindo como indicando o papel dele como redentor e libertador do seu povo. E ele é então rejeitado. E nós vimos no texto que nós lemos aqui ainda em Atos, que Moisés, ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Então veja que a ação deste homem, do hebreu, é não compreender que Moisés estava agindo como alguém que foi levantado por Deus para salvá-los do Egito. Ele não é reconhecido. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Você lembra dessa palavra, onde é que é dito isso? É semelhante a Cristo, né? Parece isso. João capítulo 1, verso 11, vai nos dizer exatamente isto. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Cristo, ele fora rejeitado pelo seu próprio povo, sendo ele alguém levantado por Deus e enviado para salvar o seu povo dos pecados deles. Mas foi o que fizeram, irmãos. Rejeitaram a Cristo, conduziram Cristo a julgamento injusto, crucificaram a Cristo, mataram o próprio Redentor. É interessante que aquilo que é experimentado aqui pelo próprio Moisés é aquilo que é experimentado não somente pelo próprio povo do Senhor, mas também pelo próprio Cristo. Cristo experimenta coisas semelhantes na sua própria caminhada. Moisés era, de fato, um tipo de Cristo. Apontava para Cristo. Se você vê o apóstolo em Hebreus, ele vai falar muito sobre essa relação de Moisés e Cristo e vai até dizer, mas Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior ao próprio Moisés. Mas a realidade, irmãos, é que o povo do Senhor não o recebeu, assim como não receberam o próprio Moisés. Rejeitam o libertador. Os homens rejeitaram naqueles dias de Cristo. E aqueles que rejeitaram e não se arrependeram dos seus pecados foram condenados. Assim como os homens em nossos dias, irmãos, quando Cristo é apresentado como Salvador, como Libertador, como aquele que é o verdadeiro resgatador,
os homens simplesmente que estão perdidos, que são chamados para a fé em Cristo livremente, o rejeitam. Quando fazem isso, compram a sua própria condenação. E é exatamente isto que, infelizmente, acontece com muitos. Não podemos rejeitar o Redentor. Não rejeite o Libertador. Não rejeite a Cristo, criança, jovem, adolescente, homem, adulto, quando Cristo é apresentado para você como aquele que pode te salvar dos teus pecados, você deve se voltar para Ele como seu Salvador, não dar as costas para Ele. Senão você vai sofrer amargamente. Moisés, irmãos, ele tenta agir como este homem, como falei, ainda de modo meio atravessado, meio desproporcional, bagunçado, mas ele é o libertador do povo. E então o que acontece? Provavelmente esse homem, chateado com a exortação de Moisés, provavelmente foi ele que informou o próprio faraó, o rei, acerca daquilo que Moisés fez. E informado o faraó, verso 15, desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Por que ele quer matar Moisés? Porque o ato de Moisés contra um oficial revelava para o egípcio naqueles dias uma rebelião, revolta contra o próprio faraó, contra os deuses do Egito, contra o Egito. E isso deveria ser punido com morte. Moisés deveria então morrer. Está aqui mais uma vez ele em risco de morte, como ele estava no dia do seu nascimento. No dia que ele está saindo do meio do povo, do Egito, ele também está prestes a morrer. Mas ele então escapa, o texto nos diz. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Miriam e assentou-se junto a um poço. Então, ele escapou. O Senhor deu ocasião para a fuga do seu servo. A ira de Satanás, mais uma vez levantada, querendo derrubar e matar um Salvador, um Redentor, que era aquele, que era o próprio Moisés. Contudo, o Senhor dá ocasião para que o seu servo possa ser liberto. Ele foge da presença dele, ele então vai para Midian, e ele então se assenta junto a um poço, talvez para descansar um pouco depois desse dia tão desafiador para ele mesmo. Aqui ele está, ao sair do Egito, irmãos, como falei no início, ele está como que é o êxodo de um homem só. É aquilo que vai acontecer com o povo do Senhor sendo resgatado. Né? Quando o Senhor, como diz Êxodo capítulo 20, verso 1, né? Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Moisés, ele representa o povo aqui, já de antemão. Mas então, irmãos, o que conduziu Moisés a fazer tudo o que ele fez aqui? O que conduziu Moisés a agir do modo que agiu? O que conduziu Moisés a rejeitar ser filho da filha de Faraó? O que conduziu Moisés a rejeitar o palácio, as riquezas, os bens, o conforto, a segurança? O que conduziu ele a fazer isto? Quem nos diz, irmãos, a resposta para isso é o próprio texto inspirado. Se você olhar comigo, que diz Hebreus, capítulo 11, a partir do verso do número 24, o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte. Hebreus, capítulo 11, a partir do verso de número 24 até o verso de número 27, diz assim a palavra. Pela fé, Moisés, quando homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou, preferindo ser maltratado junto com quem? Junto com o povo de Deus. Em lugar de quê? Em lugar de usufruir prazeres transitórios do pecado. Verso 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é
invisível. Não foi por temor do rei que ele fugiu. Ele fugiu do Egito, desprezando tudo aquilo, porque ele considerou Cristo. Porque ele escolheu Cristo. Porque ele preferiu Cristo. Que coisa impressionante, irmãos. No Antigo Testamento, isso, exatamente. Ele olhou para o Cristo. Ele se apegou àquele com quem ele deveria se apegar o tempo inteiro. E foi exatamente isto que o fez abandonar todos os prazeres do pecado. Para se apegar ao seu Redentor. Porque Cristo, ele é o Redentor. Moisés é um libertador. Cristo é o libertador. Moisés é um salvador. Cristo é o salvador. Moisés era uma esperança para o povo, mas Cristo é a verdadeira esperança para o povo. E a esperança para o próprio Moisés. Ele se apega a Cristo. E quando alguém de fato se apega a Cristo, os prazeres deste mundo, as coisas mais extraordinárias deste mundo, são consideradas como nada. Moisés amava Cristo. Moisés amava o próprio Senhor. Ele prefere ser maltratado, ele prefere sofrer com Cristo do que viver no conforto e estar sem Cristo. Viver no conforto e estar sem Cristo é a pior coisa. É melhor estar na aflição e na dor e no sofrimento com Cristo do que estar sem Ele na bonança e na tranquilidade. É melhor estar com Cristo no vale da sombra da morte do que estar sem Cristo em pastos verdejantes. É exatamente isso que o próprio Moisés considera. Ele prefere seguir após Cristo. Ele prefere seguir após os passos de Cristo, como somos ou como todo discípulo de Cristo é chamado para fazer, como nos diz Marcos capítulo 8, verso de número 34. Então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o custo, irmãos, do discipulado. Será que nós, de fato, estamos envolvidos com isso? Será que nós, de fato, consideramos Cristo como melhor do que tudo? Se nós, irmãos, consideramos Cristo como melhor do que tudo, nós faremos exatamente o que Moisés fez e rejeitaremos o que ele rejeitou. E como vai dizer um comentarista, Moisés rejeitou. Ele rejeitou o materialismo, Moisés rejeitou o hedonismo, Moisés, ele rejeitou o narcisismo. Ele rejeitou o materialismo, as coisas da terra, as coisas materiais, as riquezas que ele poderia então usufruir do materialismo. Tudo que ele tinha, ele deixou para trás. E não é porque isso é ruim, mas é porque a gente sabe que o apego e o amor a tais coisas é ruim, mas ele não se apegou a tais coisas. Ele não era materialista. Ele considerava Cristo como mais importante do que as coisas materiais que ele possuía. Muito mais importante do que isso. Diferente do que acontece em muitos contextos na nossa vida e em muitas pessoas por aí que estão prontos a abandonar a Cristo para viver pelas coisas materiais deste mundo. E vendem, então, o seu presente, a sua bênção por um prato de lentilhas, como o próprio Esaú fez ano passado. Veja, muitos, lamentavelmente, trocam Cristo por algo que passa como um vento, que não permanece, deixando aquele que permanece para sempre, é Cristo. Não pode ser substituído. O hedonismo, né, é o amor aos prazeres. Os prazeres deste mundo, os prazeres da carne desse mundo. Ele rejeitou isso. E é o que de fato deve ser rejeitado por nós também. Assim como o narcisismo, voltarmos para nós somente, como que cantando no espelho assim, quão grandioso és tu, para você mesmo. É o que o narcisista faz. Algo contrário à palavra do Senhor, contrário à verdade de Deus, algo que aqueles que consideram Cristo como o seu alvo e como bem mais precioso irão rejeitar. E é exatamente isto, irmãos, que nós precisamos fazer. Rejeitar aquilo que pode, de alguma forma, ser um obstáculo para que eu ame o meu Senhor. Cristo deve ser considerado por mim e por você como mais valioso do que tudo.
Cristo, criança, jovem, adolescente, deve ser considerado por você como a coisa mais preciosa que você pode ter neste mundo. Não há riqueza maior do que Cristo. Não há bênção maior do que Cristo. Não há alegria maior que a alegria encontrada em Cristo Jesus. Moisés sabia disso. E nós precisamos também saber disso, e vocês também. Nós que conhecemos a Cristo precisamos ser reconduzidos para isso também. Será que você tem amado tanto a Cristo ou tem amado mais as coisas do que a Cristo? Se você tem amado mais as coisas do que a Cristo, o momento de arrependimento é hoje. Arrependa-se do seu pecado e volte os seus olhos para Cristo. É dele que você precisa, crente. Eu estou falando com você, crente. E é o mesmo Cristo que você que está perdido precisa. Você não precisa das riquezas deste mundo para ser salvo, você nunca conseguirá ser salvo pelas riquezas deste mundo. Não há possibilidade de salvação através de bens, através de nada. Não há. Só Cristo é a salvação e é a Ele que você deve se agarrar para que você não experimente o juízo eterno que virá contra todos aqueles que não se renderam a Cristo, que virá sobre todos aqueles que não reconheceram, que não abraçaram o libertador. Creia em Cristo, creia no seu Evangelho e seja salvo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Deus, te louvamos pela graça de podermos atentar para a Tua Palavra, de ler a Tua Palavra, pela graça, Deus, que temos de ser exortados por Ti através da pregação da Tua Palavra. Dá-nos graça, Senhor, e ajuda-nos a sermos verdadeiros servos Teus, que agem em favor do Teu povo, para o bem do Teu povo e para a glória do Teu nome. Ó Senhor, abençoa a Tua igreja e ajuda-nos, ensina-nos a amarmos mais a Cristo do que qualquer coisa neste mundo. Que possamos nos apegar a Ele com o maior bem que temos, com a maior riqueza que possuímos, como a nossa esperança da vida eterna. Ó Deus, abençoa-nos e nos perdoa por todas as vezes que consideramos os prazeres deste mundo como melhores do que Cristo. Perdoa-nos, Pai, por este pecado e ajuda-nos a viver uma vida de modo digno da nossa vocação, do Teu Evangelho. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.